Então, gente, continuando a nossa aula aqui do período colonial, falamos anteriormente da economia açucareira e agora nós iremos falar da economia e da sociedade mineradora. Filho de Deus, quando nós falamos em sociedade mineradora, temos que lembrar que ela surge ali no final do século XVII, mas ela vai se propagar, tá, no século XVIII. A grande e intensa economia vai se desenvolver no século XVIII de forma intensa e vai conhecer a sua crise maior também no século XVIII. Então vamos lá, vamos para as considerações iniciais. Nesse momento, gente, final do século XVII, início do século XVIII, a economia açucareira passava por uma grande decadência, como já falei, por conta da concorrência dos holandeses. Essa decadência era no mercado exterior, no mercado internacional, ok? Então, Portugal, os portugueses procuravam o ouro desde quando eles chegaram aqui por volta de 1500. Já tinha essa procura. Não encontraram, desenvolveram a economia do pau-brasil. E depois, de forma mais intensa, outras economias, destaque para a economia açucareira. Quando a economia açucareira estava declinando, para a sorte dos portugueses, né, encontraram o ouro. Então, a economia da mineração veio salvar economicamente a metrópole portuguesa. Quem descobriu o ouro no Brasil, gente, foram os bandeirantes. Esses bandeirantes, didaticamente, nós dividimos em três grupos: os que procuravam o ouro, os que procuravam indígenas para fazer de escravidão, para fazer a escravidão desses mesmos, e nós temos o sertanismo de contrato. Eles trabalhavam como milicianos, como uma mão de obra armada, alugada, vendida. Eles cobravam dívidas atrasadas, eles destruíam quilombos, eles matavam o cara que pegou a mulher do outro cara. Já tem até a questão do chifre aí. O que você quisesse que eles fizessem, bastava pagar para os bandeirantes. Numa dessas andanças dos bandeirantes, lá no Rio das Velhas, isso aqui, gente, é um período aproximado. Nós não temos 100% de certeza que foi 1695. Pode ter sido 92, pode ter sido 96. Aquilo que eu falei no início da aula foi no final do século XVII, mas ela se fortaleceu e entrou em decadência no século XVIII. Na época, gente, não tinha estradas como hoje. Então os bandeirantes eles andavam principalmente seguindo o leito dos rios. O movimento bandeirantista, gente, ele foi tão grandioso em percorrer todo o Brasil que teve um bandeirante que saiu de São Paulo, o foco deles ali era São Paulo, a residência deles geralmente era São Paulo, São Vicente, e foi parar no Pará, lá próximo de Cametá, né, para vocês verem quanto eles percorriam milhares e milhares de quilômetros. Logicamente que eles iam parando, alguns meses ficavam com os indígenas, depois seguiam viagem. Esse ouro que ele foi encontrado aí no finalzinho do século XVII, ele estava no aluvião, ou seja, na margem dos rios. Então era muito fácil retirar esse ouro que estava naquela argila, naquela areia molhada. Esse ouro, gente, além de ouro de aluvião, ele é chamado de ouro de fascação. Por que fascação? Porque ele fascava, ele brilhava a partir do momento que ele recebia a luz do sol. Então, para você ver como ele estava na superfície. Logicamente, com o passar do tempo, eles foram encontrando ouro de forma mais adentro do território, do terreno, mais fundo, podemos assim dizer. E aí eles cavavam lá 5 a 10 metros para poder procurar esse ouro, e às vezes tinha desmoronamento dessa terra. Quem morria? O escravo, claro, que era a principal mão de obra dessa economia mineradora. Seguimos. Aqui, gente, para você ter a noção, tá, de onde eles
desenvolviam a economia da mineração? Então, tu não pode esquecer, gente. Primeiramente, a região de Minas Gerais. Deixa eu pegar aqui a canetinha para poder riscar durante a aula. Adoro essa canetinha. Então, tá aqui, olha. Primeiramente, na região de Minas Gerais. Depois, paralelo a tudo isso, Goiás. E olha aqui, Vila Real, Cuiabá, Mato Grosso, né? Aqui no século XVIII ainda temos aqui uma região de mineração no Nordeste, na Bahia. Mas o foco principal da extração era aqui, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Não te esquece disso, filho de Deus. O ouro, geralmente, ele era escoado pelo porto do Rio de Janeiro. Então, ele era retirado por aqui, mais ou menos. Ok? Aí, a questão da geografia. Um cuidado especial. Tem um historiador que ele fala, gente, que a região de Minas Gerais era a região mais colonial da colônia. Ou seja, era a região mais fiscalizada. Era a região onde mais tinha a exploração da metrópole, onde tinha uma presença militar muito grandiosa. Tanto é, gente, que foi criado um governo especial. Foi criado um conjunto de regras que criou a Intendência das Minas. Como assim, professor? Você tem a região de Minas Gerais e dentro da região de Minas Gerais você tem um intendente que administrava essa região. A região de Minas Gerais poderia ser governado por um capitão donatário X e a região de Minas pelo intendente Y. Pessoas diferentes. E essa pessoa aqui, ela tinha que mandar as informações diretamente para a metrópole, diretamente para Lisboa. Então existia essa ligação direta. Não era necessário passar pelo governador geral, não era necessário passar por qualquer capitão donatário. Então era um governo dentro de um governo. Essa é a intendência das Minas. E existia o cargo de intendente, tá? Assim como os seus assessores na questão financeira, o tesoureiro e na questão militar. Beleza? Aqui no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, descobriram o diamante. E aí criaram mais um governo especial, né? Criaram o Distrito Diamantino. Então aqui a região de Minas Gerais, aqui, olha, de Minas, encontraram e criaram bem aqui dentro da região de Minas um distrito com mais fiscalização, podemos dizer, semelhante a Blitz, eles faziam para combater o contrabando. Então era uma atuação muito forte, muito exploratória e de muita fiscalização do governo português. Por conta desse escoamento, ele ser levado principalmente para o Rio de Janeiro, ali na época do Marquês de Pombal, né, o Marquês de Pombal, que é o símbolo do despotismo esclarecido, ora ele era autoritário, ora ele seguia as diretrizes do iluminismo, ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Para melhorar a fiscalização, para melhorar o controle, a saída da mercadoria, a saída do ouro, né? Do ouro e do diamante. Claro. Aqui é a dinâmica, tá, gente? Como eram distribuídos, né, os lotes de terras. Esses lotes, gente, nós chamamos de datas. Essas jazidas de exploração de ouro, nós chamamos de datas. Então, observa. As regiões auríferas eram de propriedade do rei, que podia doá-las particularmente para a exploração. Então, tá aqui, olha. O minerador, esse aqui descobriu o ouro. O nome dele, Cassiano. E descobri ouro, só alegria. Vou comprar muito jogo do PS5. Ele descobriu, gente, essa área gigante aqui, olha. Só ouro. Só que essa terra que ele pisa é dele? Não. Ela pertence a quem? Ela pertence ao governo. Ela pertence ao rei. E aí, gente, tinha um critério. Esse critério, gente, não é uma regra, mas era o que geralmente acontecia, tá?
foram ocupadas por meio da distribuição de datas, porções de terras. O que são as datas? Presta atenção. As datas não é 13 de maio, 14 de abril, 25 de dezembro. Não. Datas são porções de terras com ouro, né? Quem tivesse até 11 escravos seria concedida 2,5 braças de terra, né, por escravo. 5,5 metros por escravo. Se o minerador fosse proprietário de 12 ou mais escravos, ele recebia 30 braças por escravos. O que eu quero te dizer aqui, gente? Essa terra, ela era dividida aqui, olha. Didaticamente é isso, olha. Aqui ficava as datas. Aqui nós teremos vários mineradores. Mas eu quero que você observe o seguinte, olha. Esse aqui, o minerador X, recebeu essa data. O minerador Y recebeu essa aqui maior. Observa, gente, que essa aqui é menor e essa aqui é maior. Por quê? Por conta, né, da quantidade de escravos. Como o Estado português estava preocupado com uma rápida velocidade de exploração do ouro, eles queriam tirar ouro para ontem, eles queriam acelerar a retirada do ouro. Quem tinha mais escravo ganhava mais áreas para explorar esse ouro, tá? Então é isso. Esse aqui, ele tem, vamos supor, 8 escravos. Esse aqui tem 20 escravos. Por isso que ele fica com uma data maior. Quando alguém descobriu uma jazida, tinha o dever de notificar o governo. Se não fizesse isso, poderia até ser enforcado. A jazida era dividida em lote, sendo os 2 primeiros entregues como um prêmio ao descobridor. Então, olha aqui, ó, 2 lotes bem grandinhos, né, para o descobridor. Observa que ele não ficou com toda a área. A jazida era dividida em lotes, sendo o primeiro entregue como prêmio ao descobridor. Seguia-se a escolha da data real. A data real é essa que eu acabei deixando aqui no meio, olha. Observa? Depois, essa data que pertencia ao governo, ela seria também dividida para outros mineradores. Então, observa, essa era a divisão das áreas de ouro descobertas aqui no século, principalmente no século XVIII, né? Essa é a dinâmica da distribuição, como acontecia a distribuição. Tributos. O que mais vem em prova, presta atenção, isso vem em prova do ensino fundamental, do ensino médio, prova do concurso do sargento exército, vem a questão dos tributos. Gradativamente serão cobrados tributos, muitas das vezes de forma conjunta, 2 ou 3 tributos. Por isso que o Brasil, gente, historicamente, ele é um país de muitos impostos. A gente paga ITBI na hora de comprar uma casa, a gente paga IPTU pela casa que a gente tem, a gente paga IPVA, nós pagamos ICMS. O indivíduo no Brasil, ele paga imposto até para ele morrer, até para ele ser enterrado. Então são muitos e muitos impostos. Primeiramente, criar o quinto, né? A quinta parte do que você descobriu, você tinha que dar como imposto para o governo. Vamos supor que você descobriu 100 gramas de ouro. Você vai poder ficar com as 100? Não, porque 20 vai ser para o governo. Só que ficava muito fácil burlar esse sistema, né? Ah, eu descobri 100, então eu vou falar para o governo que eu descobri 50, para eu pagar apenas 10 de imposto. Então, logo depois, esse quinto foi substituído e outros sistemas de impostos foram colocados, como a finta, né? O que é a finta? Já é uma cobrança anual. Depois criaram também a derrama. Então, aqui, gente, você observa, olha, o quinto criado aqui no ano de 1700, né? A finta foi um pouquinho depois, 1724, se não me falha a memória. A finta, gente, qual a principal característica da finta? O quinto era no dia a dia, tá? A finta, ela era anual, tá? Ela era cobrada, gente, anual, por cidades, tá?
todo ano você via, todo ano, você via a cobrança desse imposto. Cada cidade tinha que pagar para o governo 440 quilos. É muito ouro, tá, gente? Tinha cidade, vamos supor, como Sabará, São João del Rei, Cuiabá, que conseguiam pagar esses impostos. E quem não conseguia ficava numa lista de devedores. Ok? Aqui, sistema de captação, né? O quinto foi gradativamente substituído por isso. Esse aqui era o imposto por pessoa, o que aparece em prova, gente, como imposto por cabeça, tá? Então, se você tem 2 escravos, você paga 2x, né, por escravo. Vamos supor, R$100. Se você tem 4, você paga 200. E se você não tem escravo, você paga por si mesmo. Olha só como era a exploração. Beleza? Aqui, gente, a casa de fundição é uma tentativa de combater o quê? O contrabando. Tá? Eles colocavam o ouro, gente, até dentro de imagens de santo. Por isso que a gente usava muitas das vezes, né, a expressão santo do pau oco. Eles colocavam ouro em tudo que é buraco que vocês possam imaginar. Até dentro de fruta, dentro de melancia. O que era a casa de fundição, gente? Era essa combinação do quinto com a casa onde o ouro ele era derretido. Você chegava com 100 gramas de ouro e você saía com 80. Ok? Porque dentro da casa de fundição, esse ouro ele era quintado. Era feito a cobrança, vamos dizer, automática do imposto. Então tá aqui, olha. Esse é o ouro quintado. O ouro em barras assim, gente, fica muito mais difícil de contrabandear, de enfiar em tudo que é buraco que os contrabandistas faziam. Inclusive o próprio Tiradentes, que era corrupto, tá? Muita gente não gosta da verdade, mas ele também trabalhava um pouquinho, além de ser do exército, né? Ele trabalhava tirando dente e também ajudando os contrabandistas e fazendo vistas grossas. Quando nós falamos, gente, de economia da mineração, nós falamos numa relativa, presta atenção, relativa, entre aspas, integração nacional. Porque no período colonial, gente, o que a gente estuda na geografia? Nós temos ilhas econômicas. Na Amazônia, a borracha. No Nordeste, o açúcar. No Sudeste, a mineração. Né? Centro-Oeste, a mineração e outras economias. Só que aqui, gente, essas cidades, essas regiões, elas vão se conectar. Não se conectava muito, gente, com a Amazônia, tá, gente? Mas o restante, as outras regiões do país, Nordeste, Sudeste, Sul, se integravam com as cidades mineradoras. Como? Nesse ciclo aqui, olha. Eles enviavam mantimentos e recebiam em troca o quê? O ouro e o diamante. Então o Sul mandava, por exemplo, carne para Minas Gerais. O Sudeste mandava azeite, sal para Minas Gerais. O Nordeste mandava açúcar para Minas Gerais. Então tinha essa interligação entre as outras cidades que não faziam parte diretamente da economia da mineração. E, logicamente, o Rio de Janeiro é um grande destaque, como essas outras regiões, outras cidades. E o preço das mercadorias, gente, lá em Minas Gerais, eram altíssimos. Teve até um alvará proibindo a agricultura lá, teve até um alvará proibindo a indústria no Brasil, que é justamente para a galera comprar de fora. Um cavalo custava, vamos supor, 20 mil no Rio de Janeiro, lá na região das Minas era 100 mil. É que nem hoje, gente, em região de garimpo. Você vê, por exemplo, hoje, quanto custa um botijão no interior do Amazonas, numa região de garimpo? Custa R$500.
R$ 400. 1 quilo de arroz, que é R$ 4 aqui, lá na região do garimpo é 15. Até mesmo por conta da dificuldade do transporte dessas mercadorias. Então, eram muito caras essas mercadorias. Falando aqui, gente, de sociedade. A sociedade, gente, é uma sociedade urbana. Embora esteja no interior do Brasil, não é uma sociedade interiorana. Por quê? Porque nós teremos muitas cidades, nós teremos um crescimento populacional, nós teremos uma maior dinâmica econômica, circulação de bens de consumo e circulação de pessoas. Um fluxo migratório muito grande. Então, isso caracteriza uma sociedade urbana. A sociedade da economia açucareira, gente, já era uma sociedade rural, mesmo estando no litoral brasileiro. Correto? Então, gente, era uma área muito perigosa, de muitas e muitas doenças. Como eu falei aqui, acidentes com os escravos mineradores eram constantes. Eles sofriam com diarreia, com infecção intestinal, porque as condições de vida e trabalho eram muito cruéis. É uma sociedade extremamente machista, onde um homem ele é a figura central, ele é o esteio da família, então isso caracteriza como uma sociedade patriarcal, onde a figura central é o homem. O escravo aqui, gente, era a maioria, tá? Os negros eram a maioria, 52% de negro, 22% de branco. O resto eram outras etnias e outros grupos. A vida do escravo era muito difícil por conta disso aqui, olha. Se ele não encontrasse ouro, ele não comia. No entanto, tem outra parada aqui, que era positiva para o escravo. O escravo vai tomar um banho de rio, de igarapé, mergulha de cabeça. Quando ele sai, o sangue está amarelo. Caiu de cabeça num tijolo de ouro. Estourou, mano. Ele pega esse ouro e vai comprar a sua liberdade. Ele vai comprar a sua alforria. Sendo assim, a perspectiva de liberdade na economia da sociedade mineradora era bem maior do que na sociedade açucareira, tá? Mas não pense que era só alegria, tá, gente? Os historiadores, de forma geral, eles dizem, né, pelos cálculos que eu já fiz, menos de 5% dos escravos conseguiam a liberdade. Então, era um número bem restrito. Tem historiador que fala em cerca de 3% ao longo de toda a história do Brasil escravocrata. Ok? Aqui chegamos num gráfico para você ter uma ideia de como rolava essa decadência do ouro. Aqui, olha, o período de maior exploração, tá? Você vê aqui em que século? No século XVIII, de maior lucro, e você vê que vai caindo no próprio século XVIII. Já vem depois o século XIX e nós teremos a economia cafeeira como destaque desse momento. Ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui na questão da economia da mineração e não te esquece, o mais importante é você saber que a principal mão de obra lá era a escravidão. A escravidão indígena? Não. A escravidão africana. Então vamos falar aqui um pouquinho, gente, de escravidão africana, tá? A escravidão existe, gente, desde antes de Cristo, desde tempos imemoráveis, desde antes de existir a escrita. Então era muito comum africano fazer escravo outro africano, até mesmo porque eles não tinham essa ideia. Eu sou africano, você é africano, nós somos parceiros. Não, eu sou do Império X, você é do Império Y. Se tu vacilar, eu te escravizo. Tinha reino africano, rei, inclusive uma pessoa, que tinha milhares de escravos. Tá? Era algo que fazia parte da cultura, da instituição desses impérios, dessas tribos, tá? Desses costumes. Qual vai ser a novidade? O europeu vai chegar lá por volta do século XIV e vai levar ele para outro continente. Essa é a novidade, tá, gente? Então aqui nós temos números aproximados
né, dessa chegada de escravos aqui no Brasil, e você vê aí mais de 2 milhões de escravos no total, números aproximados, tá, gente? E o maior período de chegada de escravos vai ser justamente no século XVIII, para trabalhar onde? Na economia da mineração, ok? Aqui, gente, nós temos uma certa tipificação de escravos, né? Como diz aí o Eduardo Silva, a escravidão não funcionou e se reproduziu apenas na força. Ou seja, existia negociação entre senhores e escravos. Os escravos se reuniam e falavam com o senhor, por exemplo, para a permissão da prática do candomblé, da umbanda. O senhor alugava uma escrava e cedia essa escrava para os escravos na senzala manterem relações sexuais. Então, tudo isso era utilizado para pacificar a mão de obra escrava. Aqui nós temos, gente, os escravos ladinos. Quem são esses escravos? Aqueles que já estão, gente, há anos aqui. Aqueles que já entenderam o que é a escravidão. Se eles não fizerem o que estão pedindo, eles serão chicoteados, executados, ok? Não quer dizer que eles aceitaram a escravidão, mas é uma estratégia de sobrevivência. Quem é o boçal? O boçal é aquele que acabou de chegar no Brasil. Ele chegou ontem no Brasil. E, escravo, vai trabalhar. Ele vai dizer, eu? Jamais. Lá na África, eu tinha os meus escravos. Ei, filha da mãe, tu tá lascado. Tu aqui tá lascado. Então vai trabalhar. Lelê, 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 chicotada nele. Então a ficha dele ainda não caiu, que ele é um escravo. Tá? Há uma semana atrás ele estava lá no reino dele, na tribo, com a sua família, com seus filhos, lindos e maravilhosos, e extremamente feliz. Corta a cena, uma semana depois, eles estão no interior de Pernambuco sendo escravizados. Crioulo, gente, você memoriza aqui pelo C de criança, é aquele escravo nascido do Brasil, ou seja, ele não era africano, e ele se achava superior aos africanos, não se misturava muitas das vezes com os africanos, e muitas das vezes não participavam de revoltas escravocratas. Nós temos aqui os escravos urbanos e os escravos rurais. Quem trabalhava mais? Depende, gente. Se um escravo rural, o seu senhor tem 50 escravos, ele é apenas o mordomo, ele não tem uma vida lascada. Já um escravo que mora no ambiente urbano e só é ele de escravo, o senhor tem a esposa, 2 amantes, uma concubina, 5 filhos para tratar e cuidar de todo mundo. Esse vai trabalhar, vai sofrer demais. O escravo de aluguel era aquele escravo alugado de um senhor para outro senhor para qualquer atividade, como por exemplo carregar água, e ele não ficava com nada. O dinheiro ficava com o dono. Escravo de ofício. O escravo de ofício ele era muito valorizado. Era aquele que fazia atividades que os outros não faziam. Por exemplo, um escravo ourives, um escravo que sabe português, matemática, subtrair, dividir. Existe o escravo mestre de obra, uma mão de obra extremamente qualificada. Esse é o escravo de ofício. E o que é o escravo de ganho? O escravo de ganho é aquele que trabalhava na rua fazendo tudo que é atividade. Ele vendia pão, ele acendia as lamparinas, ele vendia água, aí está aí a imagem, ele carregava fezes, ele fazia de tudo, vendia brigadeiro. Olha, senhor, eu vendi aqui, ó, 100 conto de brigadeiro. Oh, legal, o senhor deu o brigadeiro para ele vender num domingo. E o senhor, eu sou muito bom com você, eu fico com 90, você fica com 10. Cruel, né, gente? Mas era assim. Mas pelo menos ele guardava o dinheirinho para, quem sabe, comprar a sua alforria. Os escravos, gente, sempre resistiram, sempre lutaram. A luta era diversa, a resistência era diversa. Eles escangalhavam suas ferramentas, eles matavam os senhores, eles destruíam a plantação, eles faziam corpo mole, mas não podemos esquecer, gente, a principal forma de resistência era a fuga. Lembrando que nem sempre essa fuga era para sempre. O cara fugiu e foi ver
uma gatinha que ele encontrou na feira, uma negra muito bonita. Ele fugiu para saber o que tinha ali do outro lado do morro. Chegou lá, ele viu e era só morro, né? Ele fugiu para ver um parente dele próximo e voltava. Se ele fugiu pela primeira vez, gente, muitas das vezes ele nem era castigado fisicamente. Olha, tu fugiu, pô, tu é parceiro. O Senhor dizia, tu vai ficar um dia sem almoçar. Agora, gente, a principal forma de resistência é inegável. A formação de quilombos, comunidades que recebiam os escravos foragidos, né? Tivemos quilombo no Pará, no Rio de Janeiro, em todo o lugar do Brasil, né? Mas com certeza, né, o principal foi o quilombo dos Palmares, né? Ali hoje na região de Alagoas. Inclusive eu viajando por lá, cheguei muito próximo da estrada que dá acesso a Palmares. Infelizmente não deu tempo de ir lá, né? Ali tem o líder Zumbi, né, em Quilombo dos Palmares, e a morte dele, inclusive em homenagem a ele, foi dado o Dia da Consciência Negra, ok? 20 de novembro. Então, em todas as regiões tinha quilombo. Não era só negro que morava lá, tá, gente? Indígenas, pessoas pobres poderiam morar lá. Não viviam 100% isolado, porque eles mantinham relações econômicas com a vizinhança. E uma nova sociedade, onde você tem a possibilidade de dividir seus alimentos, dividir a sua terra. Por isso que, infelizmente, foi destruída, né? Então você vê aqui um mapa, né, de quilombos em todas as regiões do Brasil, né, em todo o período histórico até a véspera da libertação do escravo com a Lei Áurea, lá em 1888. E aí tem alguns exemplos desses quilombos. Quem era o liberto? O liberto era o ex-escravo. Para ele tentar se diferenciar dos outros, ele vestia roupas, ele usava calçados. Ele poderia comprar, né, a sua alforria, ou ele poderia ganhar um presente na hora do testamento. O Senhor deixou lá um testamento: olha, meus filhos, dei liberdade ao nosso escravo Joãozão. Ele sempre foi uma pessoa de bom caráter, sempre foi fiel, e uma das minhas últimas vontades é a liberdade dele. E aí ele ganhava a liberdade. Serviços militares, como aconteceu na Guerra do Paraguai. Muitos escravos foram libertados para servirem no exército brasileiro. Ok? Aqui nós temos outras economias que aconteciam no Brasil. A economia da pecuária, né, muito forte no sul do Brasil. A economia da pecuária também foi muito forte no Nordeste, tá? E para dar espaço para a economia açucareira, proibiram o gado no litoral. Ele foi colocado para a parte interna do Brasil. Então o gado ele é muito importante para a ocupação territorial interna do Brasil. O tabaco, gente, o tabaco era muito importante. Ele foi o segundo produto mais exportado aí nesse período colonial, porque ele era utilizado como moeda de troca para os escravos lá na África. O algodão, muito forte no Pará, Maranhão e Minas Gerais, né, faziam roupas simples, faziam redes, faziam cordas, e isso foi crescendo e ficou cada vez mais forte na colônia, tanto que a metrópole portuguesa preferiu acabar com essa concorrência, proibir a produção de algodão aqui. A produção de algodão, o algodão sendo transformado em roupas. Então teve esse alvará de 1785, proibindo indústria, proibindo manufatura. Cuidado que isso já veio em prova, tá, gente? Drogas do sertão, aqui na Amazônia, são as especiarias aqui da Amazônia, e durante muito tempo foi a principal atividade econômica aqui no período amazônico, principalmente depois da fundação de Belém, né? 1616, depois outras cidades foram sendo ocupadas por portugueses, tá? Muitos religiosos ganhavam muita grana com isso. Fora isso, gente, nós temos também a agricultura de subsistência, né? Cada engenho tinha a sua áreazinha para plantar um cheiro verde, uma mandioca, um milho, mas o principal produto no engenho, o que é um engenho? Uma fazenda de açúcar. Então eles produziam aquilo não para vender, e sim para consumir. E durante o período colonial, gente, nós falamos muito de latifúndio, grandes extensões de terras, mas também
nós temos pequenas extensões de terra, né? Pequenos fazendeiros que produziam alimentos para serem vendidos aqui dentro do Brasil. Beleza, gente? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Estudem. Forte abraço. Aqui é o professor Rogério, do canal História para Todos. Não esqueçam, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o meu trabalho. Beleza? Fui!